A paz dos que pertencem a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, 1. O homem caído é um usurpador. Assumiu o mesmo modelo de existência que o diabo, em revolta contra Deus. Significa dizer que vive para si mesmo, assenhorando-se de tudo o que fez o Criador. A ordem dada à humanidade em Adão para sujeitar e dominar sobre tudo passou a ser entendida como a conquista de terras devolutas, como se fosse tomar para si algo que a ninguém pertencia. Perdeu-se a noção de que todas as coisas são de Deus, pertencem a Ele por direito de criação. Foi Ele que fez, objetivando sua própria glória. Ao invés de reconhecer a dádiva e o favor divino, de poder usar e usufruir da criação de Deus por sua pura graça e bondade, o ser humano caído nega-lhe a propriedade e a posse, não apenas se apossando, mas destruindo por sua natural cobiça o lugar que não lhe pertence. É interessante notar que a afirmação que inicia o verso supracitado não especifica apenas o lugar, o espaço, a geografia, como possessões divinas, mas também a vida. Tudo que está contido na criação pertence ao Senhor, o que inclui o próprio homem. Algo que impulsiona a autodivinização humana é seu senso de distinção quanto aos demais seres criados. É verdade que o ser humano é o único na criação visível que tem como padrão criacional ser imagem e semelhança de Deus. Não apenas lembra Deus. Realmente a humanidade passou a ser associada da divindade quando Jesus nasceu. Adão foi criado como se fosse a versão criada de Deus. De forma alguma como um Deus criado, mas a projeção do ser divino em uma criatura. É como se disséssemos: se Deus fosse uma criatura, seria um homem. E isso de fato aconteceu em Jesus Cristo. Quando Deus passou a fazer também parte da criação, foi gerado por si mesmo como homem, um segundo Adão. Portanto, o ser humano é notavelmente distinto da criação, mas não como se não fizesse parte dela. É o ser mais esplêndido feito por Deus, híbrido, físico e espiritual ao mesmo tempo, habitante de dois mundos, unindo em si as duas esferas criadas pelo Senhor, a material e a espiritual. No entanto, é criatura. Foi criado no sexto dia da criação, não apenas para usufruir, mas para dominar sobre tudo, como uma espécie de vice-gerente de Deus. De fato, o Senhor criou todas as coisas para a sua própria glória e o homem como o ser mais glorioso da criação. Criou-o no sexto dia, como último ser. Embora divida com os animais a origem do barro, foi também o único em quem Deus pôs as suas mãos. A descrição da formação do homem mostra o envolvimento claro e direto do Criador, o único ser que mereceu tal atenção por parte do Senhor. Como último ser criado, recebeu a terra pronta, não em evolução ou desenvolvimento, concepções erradas quando aplicadas à criação, a fim de que experimentasse a plenitude de tudo que Deus fez para a sua própria glória. O Senhor emprestou a terra ao homem, deu-a como lugar de sua habitação, para que dela tomasse conta como sua imagem e semelhança, como representante do Criador. Passou a viver em um universo paradisíaco, onde o Senhor era sua vida, sua alegria, seus pensamentos e o objetivo de tudo que fazia. No entanto, isso ainda não era suficiente. Ele quis se assenhorar de tudo, viver para si mesmo, estabelecer-se como lei, cada cabeça uma sentença, e perdeu o principal, o acesso a Deus. Ao ouvir a tentação original,
juntou-se ao diabo em um reino parasita, que não se submete a Deus, aquilo que nas Escrituras é conceituado como reino das trevas. Assim, cada homem um Deus. Quando Adão vivia na perfeição original, não só experimentava de forma perfeita todas as virtudes comunicadas pelo ser de Deus à criatura humana, não havendo nenhuma possibilidade de produzir qualquer coisa que resultasse dano a si ou ao próximo, como também, vivendo para Deus, vivia a perfeita unidade com o seu semelhante. Caídos em pecado, qualquer aproximação entre seres humanos imporá algum nível de renúncia da própria vontade, como exigência inescapável para que esse relacionamento possa continuar. Existimos em um mundo de usurpação, onde o homem busca sua autonomia de Deus e dos seus semelhantes, uma disputa entre deuses, onde a humildade é apenas um belo conceito. Falsos deuses não a puderam concretizar, então Deus o fez. Assumiu uma forma humana, a mais profunda humilhação para ele, e fez aquilo que não podíamos fazer. A fé em Cristo retira do pecador a altivez e a arrogância, faz com que perceba sua pequenez e insignificância diante de Deus e da própria existência, habilitando-o novamente a viver para o Senhor, a quem pertence por direito todos os homens e todas as coisas. A sensação de pertencimento é um dos sentimentos mais preciosos e necessários para o ser humano, sendo perceptível em alguns relacionamentos. Caracteriza o olhar da esposa ao marido e dele reciprocamente. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. De igual forma, os filhos pequenos sentem-se protegidos ao saberem que são de alguém. Em nosso relacionamento com o Senhor, sabemos-nos supridos e protegidos pelo nosso Pai eterno, o que garante ao coração do salvo a paz e a confiança resultantes da fé verdadeira. Busque a Deus constantemente, ande em sua presença. Saiba que você pertence a Ele, não apenas como criatura, mas como filho e como esposa à igreja. Viva a segurança de estar constantemente debaixo dos olhos de quem te ama. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.